Sejam bem-vindos ao Plenárias, com os destaques do Supremo Tribunal Federal. STF vai decidir se a cobrança da CID sobre as remessas ao exterior é válida. O relator do recurso apresentou o voto. Ministro Flávio Dino determina que a Controladoria Geral da União inclua mais organizações não governamentais suspeitas de desviar recursos públicos na investigação sobre as irregularidades no uso das emendas parlamentares. E por unanimidade, o Supremo limita o prazo de duração dos diretórios provisórios dos partidos políticos. Acompanhe aqui na TV Justiça, o Plenárias está no ar. Eu sou Flávia Alvarenga e com a consultora jurídica, nós vamos explicar alguns processos da pauta do plenário do STF. Olá, é a Karina Zucolotto que está aqui com a gente hoje. Karina, muito obrigada. Essa semana a gente teve uma das sessões dedicada ao debate a respeito da CID, né? A CID é um tipo de contribuição que ela foi criada pela União por meio de lei que está sendo discutida a constitucionalidade da sua incidência para além de contratos envolvendo tecnologia. Então, várias CIDs são criadas por lei, mas essa especificamente está sendo questionado alguns pontos que estaria sendo sobre o fato gerador da incidência dessa CID em contratos que não seriam afetos efetivamente à tecnologia. Mas nós tivemos outra decisão bastante importante também, Flávia, envolvendo o direito eleitoral, não é mesmo? Tá certo. A nossa primeira reportagem é a respeito da CID, porque o STF vai decidir se é válida a incidência ou não da contribuição de intervenção no domínio econômico nas remessas ao exterior. Esse recurso tem repercussão geral. A CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, foi instituída há 21 anos com o objetivo de financiar projetos cooperativos entre universidades e empresas para o desenvolvimento científico e tecnológico. Os ministros analisam se a União pode exigir a contribuição sobre remunerações em vários tipos de contrato, como royalties, licenças de uso, transferência de tecnologia e serviços técnicos e administrativos. A discussão afeta empresas de diversos setores, mas chegou ao Supremo por meio de um recurso apresentado por uma empresa fabricante de caminhões e motores. Em 2002, ela entrou na Justiça para deixar de recolher a CID sobre pagamentos efetuados para a matriz na Suécia. Não obteve uma decisão favorável e então recorreu. A empresa argumenta que, na prática, o produto da arrecadação tem sido desviado para outros setores. A Procuradoria da Fazenda Nacional, por sua vez, defendeu que a cobrança da contribuição atende completamente ao propósito para o qual foi estabelecida. Ressaltou ainda a importância extrafiscal da contribuição na medida em que estimula o consumo da tecnologia produzida no país. O recurso foi levado para ser julgado em plenário. O tema tem repercussão geral, ou seja, a decisão que for tomada pelo STF valerá para todos os demais processos semelhantes. O relator é o ministro Luiz Fux. Ele começou o voto lembrando que a CID está inserida no rol de tributos em que a criação depende apenas de lei ordinária. Fux mencionou ainda precedentes. É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada a financiar esses programas previstos na lei, incidentes sobre as remessas financeiras ao exterior, em remuneração de contratos que envolvem elaboração de tecnologia, com ou sem transferência dessa. Às vezes a tecnologia ela é realizada a alhures e é o suficiente. Não há necessidade de importação de equipamentos. Assim, ele votou no sentido de aceitar parcialmente o recurso. Fux entende que é constitucional a incidência da CID sobre o envio de recursos ao exterior, mas invalidou a cobrança sobre remessas a título de pagamento de contratos que não tenham relação com a elaboração de tecnologia. Assim, o relator propôs a seguinte tese.
Eu proponho uma modulação temporal da eficácia da decisão, por força do artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, para que a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, item segundo a tese, produza efeitos ex nunc, a contar da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas hipóteses, quer dizer, tem eficácia ex nunc, ressalvadas hipóteses de ações judiciais e processos administrativos pendentes de conclusão até um marco temporal definido. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, voltou a criticar a disseminação da desinformação, que, segundo ele, isso acaba impactando a liberdade de expressão. No STF, o assunto é discutido em 2 recursos que devem voltar à pauta do plenário já na próxima semana. O problema da desinformação e das teorias conspiratórias, das mentiras deliberadas, também impacta a liberdade de expressão e, muitas vezes, para protegê-la, é que nós precisamos ter alguns cuidados importantes. Não é uma linha fácil de traçar. Na Europa, eles aprovaram uma legislação, nos Estados Unidos, a Suprema Corte adiou para algum lugar no futuro uma decisão sobre essa matéria. Aqui no Supremo, o Supremo Tribunal Federal esperou por muitos anos a aprovação de legislação pelo Congresso. A lei não veio, mas nós temos casos para julgar, temos 2 casos pendentes de julgamento. Portanto, não se trata de o Supremo legislar, nem de o Supremo invadir a esfera do Legislativo. Nós apenas temos que decidir os casos que chegam aqui. As controvérsias que chegam ao Supremo precisam ser decididas. E, portanto, há um caso, por exemplo, em que uma professora, se sentindo ofendida, pediu a remoção de uma página e uma indenização. E aqui a discussão é saber qual é o grau de responsabilidade da plataforma por conteúdo de terceiros, se existe e se não existe. E a gente tem que decidir. Para decidir, você tem que ter um critério. Portanto, nós não estamos legislando, nós estamos discutindo quais critérios nós vamos aplicar para decidir os casos que estão aqui. Assim que o Congresso legislar, é a lei aprovada pelo Congresso que vai prevalecer. Karina, o julgamento desses 2 recursos já começou. A última vez que esteve em pauta foi em dezembro do ano passado. E o que está em questão é a necessidade de uma decisão ou não da Justiça para remover um conteúdo publicado por terceiros com teor ofensivo, com incitação a crime, como o próprio presidente falou. Qual é o grau da responsabilidade da plataforma digital? É importante, Flávia, a gente entender que esse assunto deve retornar à pauta de julgamentos e que há uma grande preocupação porque não há uma legislação falando disso. E não havendo a legislação, como o presidente falou na reportagem, veja, não cabe ao judiciário legislar. Isso não é função típica do judiciário, mas tem que resolver essas questões envolvendo direitos fundamentais, que é a proteção à honra, à imagem das pessoas, à intimidade e à privacidade. Então, mesmo na ausência de lei, cabe ao Supremo, como guardião da Constituição, zelar pelo cumprimento desses direitos e para que eles não sejam violados. Então, há uma discussão aqui nesses recursos que estão pautados para julgamento e ainda não foram finalizados, a seguinte discussão: para que se remova um conteúdo, por exemplo, de um perfil falso criado na internet, precisa ou não de ordem judicial? O ministro Luiz Roberto Barroso é o relator desses recursos. Ele disse que para esse caso bastaria uma notificação da pessoa que teve a sua identidade utilizada para a criação desse perfil falso, que o provedor seria obrigado a retirar, sob pena de sofrer uma responsabilidade ali na frente, um pedido de indenização por violação a quaisquer desses direitos fundamentais. Mas quando houver uma violação do direito à honra, por exemplo, envolvendo crimes, injúria, calúnia e difamação, para o ministro Luiz Roberto Barroso, é sim necessário uma ordem judicial para a remoção desse conteúdo. Por quê? Poderia ficar parecendo um tipo de censura, falar para tirar. A pessoa ofendeu a outra, xingou uma pessoa, falou mal de terceiros. Então, tem que retirar esse conteúdo. Poderia ficar parecendo uma restrição à liberdade de expressão ou mesmo algum tipo de censura. Então, para esses casos, envolvendo esses tipos de crime, haveria necessidade, então, a princípio, de uma ordem judicial. Mas para perfis falsos, por exemplo, uma identidade falsa,
Nesse caso, bastaria uma notificação. Então, mas isso tudo aguardando, claro, que o Congresso Nacional se manifeste, faça a lei e regulamente, efetivamente, essa responsabilidade das plataformas digitais. Tá bom, obrigada. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, assina o prefácio do livro Direitos das Plataformas Digitais, lançado na Biblioteca da Corte. O livro reúne reflexões sobre a proteção dos direitos humanos no ambiente digital. Também oferece ao leitor uma análise atual e aprofundada sobre os desafios e perspectivas nesse cenário em constante transformação. É uma publicação coletiva coordenada pelo doutor em Direito e professor universitário Gustavo Silveira Borges. O Supremo tem sido pioneiro e muito altivo, sobretudo na gestão do ministro Barroso, no enfrentamento de questões, buscando equilibrar liberdade e responsabilidade no ambiente digital. Entre os autores estão a professora da Universidade de São Paulo, Juliana Oliveira, e o pesquisador Tobias Prado. Como que a gente pode chegar a uma regulação ou até a aplicação de uma lei que não prejudique os fundamentos técnicos da internet, mas que também garanta que os direitos de liberdade de expressão, a proteção aos mais vulneráveis, às crianças e adolescentes, aos idosos, ela exista. Nós falamos de várias regulações e que nós temos autoridades que precisam, de alguma forma, dialogar para achar soluções adequadas para esses novos desafios, que são os desafios do presente e do futuro. O prefácio é do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Nesse mundo das plataformas digitais e nesse mundo em que a polarização impediu até os consensos do bom senso, porque não importa se alguém é conservador, liberal ou progressista. Não pode ter pornografia infantil na rede social. Não importa se alguém é conservador, liberal ou progressista. Não pode ter terrorismo na rede social. Não pode ter tráfico de pessoas. Não pode ter venda de drogas. Portanto, a polarização no mundo tem impedido até que os consensos mínimos, que não tem nada de ideológicos, apenas de como viver a vida civilizada, nem isso se tem conseguido produzir. O ministro Flávio Dino, do STF, determinou que a Controladoria Geral da União inclua mais organizações não governamentais suspeitas de desviarem recursos públicos na investigação sobre irregularidades no uso das emendas parlamentares. Na decisão, o ministro destacou uma reportagem que mostra que foram enviados quase 300 milhões de reais em verbas federais a uma rede de ONGs. Uma rede de ONGs estaria servindo para ocultar integrantes de 7 instituições suspeitas de desviar recursos de emendas parlamentares. São 274 milhões de reais em verba federal que teriam tocado projetos com fortes indícios de desvios. Desse total, 219 milhões teriam migrado a pedido de parlamentares da rede de ONGs suspeitas para novas instituições. Fato que havia sido revelado pela reportagem citada pelo ministro Flávio Dino na decisão desta terça-feira. Segundo o ministro, que é relator de todas as ações sobre emendas no STF, o novo grupo de ONGs tem integrantes que são ou foram ligados às instituições suspeitas de desviar dinheiro público. Ele afirmou na decisão que, caso confirmada a migração desses recursos para outras instituições a pedido de parlamentares, isso revelaria uma gravíssima burla aos comandos judiciais. Flávio Dino determinou que a Controladoria Geral da União inclua essas ONGs na auditoria que investiga o uso de emendas parlamentares, prevista até 31 de outubro deste ano. Na mesma decisão, Flávio Dino cobrou esclarecimentos adicionais da Advocacia Geral da União e do Ministério do Turismo sobre o destino de emendas parlamentares direcionadas ao PERSE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Ele também determinou que sejam incluídos no cronograma de análise dos planos de trabalho ligados ao setor de eventos todos os projetos contemplados com recursos nessa área. O Supremo Tribunal Federal assinou um acordo de cooperação técnica para compensação das emissões de carbono. A iniciativa é parte da agenda do STF de carbono zero até 2030. O acordo é fruto de chamamento público feito pelo STF. Com a assinatura do termo, a empresa Ambipar fica responsável pela compensação integral das emissões de carbono decorrentes das atividades do Supremo.
O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, falou que a iniciativa é parte das ações do programa STF Mais Sustentável. É um esforço sem precedentes do Poder Judiciário. Nós determinamos o levantamento, o inventário de carbono das emissões de 2003 e 2024, que apontaram um total de 2.050 toneladas de carbono emitidas em 2023 e 2.711 toneladas em 2024, que é a quantidade equivalente ao consumo de 680 residências brasileiras no ano, ou às emissões de 1.900 voos de ida e volta entre Brasília e São Paulo. Nada melhor do que a gente estar aqui na Suprema Corte do Brasil para esse assunto voltar à baila, voltar com informação, voltar com informação de qualidade que a gente pretende dar, com visibilidade, com vitrine. Tomara que esse nosso ato aqui, essa nossa assinatura, possa vicejar também em outros tribunais, em outras instituições públicas, privadas, a importância da descarbonização. Durante a sessão plenária, o ministro Barroso anunciou a assinatura do acordo. Ele ressaltou que a medida não envolve repasse financeiro à empresa e explicou que a compensação da emissão de gases de efeito estufa é feita com a preservação de uma área de floresta. A ideia de compensação, ela está associada à conservação florestal. São empresas que adquirem uma floresta privada e preservam determinadas áreas em troca da venda de créditos de carbono, no caso do Supremo, da cessão de créditos de carbono. De modo que o nosso projeto é o Judiciário Carbono Zero até 2030, mas o Supremo vai alcançar essa meta bem antes pelos programas que nós estamos instituindo numa parceria público-privada sem custos para o poder público. E no próximo bloco, por unanimidade, STF determina prazo de duração dos diretórios provisórios dos partidos políticos e estabelece pena para quem descumprir a norma. A gente volta em instantes. Em decisão unânime, o Supremo limitou a 4 anos a duração dos diretórios provisórios dos partidos políticos. Depois do prazo, devem ser eleitos os órgãos permanentes. O partido que desrespeitar essa determinação perde o direito de receber os fundos eleitoral e partidário. Em discussão, a regra que autoriza os partidos a estabelecer livremente o tempo de duração de seus diretórios provisórios. A regra está prevista na Emenda Constitucional 97 de 2017. A Procuradoria-Geral da República, autora da ação, alega que o dispositivo seria inconstitucional porque concentra o poder decisório nos diretórios nacionais e favorece a existência de partidos de aluguel, representando um obstáculo à renovação política municipal ou estadual. O julgamento começou no plenário virtual, mas um pedido de destaque levou a análise para o plenário físico. O relator é o ministro Luiz Fux, que destacou que mesmo os partidos políticos tendo autonomia constitucional, ela deve ser exercida em harmonia. Assim, votou pela parcial procedência para dar interpretação conforme a Constituição, de modo que a expressão duração de seus órgãos provisórios seja lida como limitada com prazo sugerido de 4 anos. Para assentar que a autonomia dos partidos políticos para a fixação da duração de seus órgãos provisórios deve ser exercida em consonância com os princípios democráticos e republicanos, de modo que se garanta em prazo razoável a realização de eleições periódicas para a direção deste órgão e alternância de poder. Autor do destaque, o ministro Gilmar Mendes votou na sequência. Ele ressaltou que a autonomia partidária não pode ser interpretada como liberdade absoluta e seguiu o entendimento do relator. A mim me parece evidente que a autonomia partidária não possui a extensão que se lhe pretende atribuir.
A bem da verdade, conforme ressalta Ezequiel Barros, essa autonomia não deve ser confundida com a ideia de soberania ou supremacia partidária, tendo em vista que, embora garantida extensa liberdade intrapartidária, tal prerrogativa não pode ser interpretada de maneira que lhe seja assegurada uma liberdade absoluta. O ministro Alexandre de Moraes sugeriu uma sanção aos partidos. O Brasil tem donos, não tem presidentes de partidos. E os donos dos partidos, eles, para manterem, né, a sua propriedade, eles acabam fazendo diversas intervenções e comissões provisórias, e aí a comissão provisória do Estado faz a comissão provisória no município. Não, isso é costumeiro, mas eu gostaria de colocar aqui uma reflexão. Eu sugeriria nós pensarmos a suspensão do fundo partidário. Então, a cada mês que o partido não regulamenta isso, o Tribunal Superior Eleitoral suspende a remessa do fundo partidário. O plenário, por unanimidade, decidiu então limitar a duração de diretórios provisórios partidários a 4 anos. Estabelecer que as comissões provisórias devem ser substituídas por órgãos permanentes com eleições periódicas dentro do prazo máximo de vigência, sob pena de, não o fazendo, ficar suspenso o direito de recebimento pelo partido político dos fundos partidário e eleitoral, quando seja o caso, vírgula, até a regularização, vírgula, sem possibilidade de pleitear valores retroativos. Karina, então esse julgamento foi resolvido, concluído, a ação julgada então procedente pela inconstitucionalidade, porque antes os partidos tinham autonomia, então esse órgão provisório ficava lá. Permanente. Ao contrário do que se pretendeu fazer com a mini-reforma em 2017, era que esses diretórios pudessem ser por um prazo determinado, eles acabavam sendo criados e se prolongando ao longo do tempo como se permanentes fossem. Então, os ministros acabaram dizendo de que maneira a legislação deve ser lida e aplicada. Esses diretórios provisórios, portanto, eles devem ter uma provisoriedade de, no máximo, 4 anos. Improrrogáveis, não pode prorrogar por mais 4 anos. E que, se por acaso o partido político não regularizar a situação desses diretórios a partir da publicação da ata desse julgamento, porque houve uma modulação de efeitos, para que essa decisão valha daqui para frente e não retroaja, os partidos poderão ter suspensos os pagamentos dos fundos partidários ou o fundo eleitoral em épocas de eleição. Isso é uma sanção muito grave, Flávia, porque os partidos políticos muitas vezes dependem desse fundo partidário e eleitoral para cumprir as suas funções e o seu mistério. Então, os ministros definiram, tem que regulamentar, é provisório por 4 anos, ultrapassado esse prazo, quem vai fiscalizar e regulamentar vai ser o Tribunal Superior Eleitoral por meio de resolução, porque ele tem essa autonomia. E caso verificado que a decisão do Supremo não está sendo cumprida, aí poderá aplicar essa sanção da suspensão do pagamento desse fundo partidário ou eleitoral e quando da regularização não haverá pagamento retroativo. Continua recebendo, só que dali para frente. Então, é uma sanção bastante dura para que os partidos cumpram definitivamente a lei e agora a decisão vinculante do Supremo. Tá certo, obrigada. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a prisão preventiva de 2 acusados de participação no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A decisão foi tomada na ação penal 2434, que tramita na primeira turma do STF. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República demonstrou a necessidade das prisões para resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública, em razão da periculosidade e da gravidade das condutas dos acusados. Segundo a PGR, Ronald Paulo Alves Pereira foi responsável por monitorar a rotina de Marielle Franco e fornecer informações que permitiram a execução do crime. Já Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe, é acusado de integrar a organização criminosa responsável pelo crime, atuando como intermediário entre os mandantes e os executores. Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados no Rio de Janeiro em 14 de março de 2018.
Supremo deu prazo de 180 dias para que o Congresso Nacional edite uma lei que criminalize a retenção dolosa do salário do trabalhador pelo patrão. A decisão foi no plenário virtual. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que entendeu que houve omissão do Congresso Nacional no cumprimento da Constituição. A carta determina que o legislador tem o dever de editar uma lei para criminalizar a retenção injustificada por parte do empregador do salário do trabalhador urbano ou rural. No Supremo, a PGR afirmou que o salário se destina a assegurar os recursos para o sustento do trabalhador e da família. E por isso é necessário promover proteção jurídica, garantindo a dignidade da pessoa humana e demais direitos sociais fundamentais. Ao analisar o pedido, o relator ministro Dias Toffoli considerou que não há dúvidas de que a mora legislativa quanto ao cumprimento da determinação constitucional de tipificação penal da retenção dolosa do salário do trabalhador, em especial pelo lapso temporal transcorrido desde a promulgação da Constituição Cidadã, o que configura inércia prolongada com repercussão social significativa. Ao considerar a omissão do Poder Legislativo, o ministro Dias Toffoli determinou o prazo de 180 dias para que o Congresso crie uma lei que tipifique a retenção dolosa do salário do trabalhador urbano ou rural. Todos os ministros acompanharam o relator. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, lançou a Campanha Nacional de Adoção 2025. Atualmente, cerca de 5.200 crianças e adolescentes estão à espera de um lar em instituições de acolhimento, sendo que mais de 3.000 delas têm acima de 10 anos. Estimular a adoção desses pequenos, além de grupos de irmãos e crianças com deficiência, está no foco da Campanha Nacional de Adoção 2025, lançada no plenário do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. Quando eles me adotaram, comecei a perceber que eu não estava sozinha. Eles conseguiram me fazer ver que viver é bom, viver é feliz. É uma oportunidade para refletirmos sobre a necessidade de ampliar nosso entendimento sobre o que é ser família. Está na Constituição, a família é a base da sociedade. Toda criança deve ter o direito de ser criada em uma família. Para garantir que esse processo flua de forma transparente e eficiente, o Brasil tem o SNA, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, administrado pelo Conselho Nacional de Justiça. O SNA é uma plataforma que reúne dados de crianças e adolescentes aptos à adoção e de pretendentes cadastrados em todo o território do país. A iniciativa do ministro Toffoli tornou o processo mais confiável, ágil e seguro. O SNA permite cruzar informações em tempo real, facilitando a formação de novos lares. O lançamento teve a presença de uma das famílias que participaram do vídeo da campanha. Taici e Roberto, que adotaram Samuel, que tem paralisia cerebral, autismo e deficiência intelectual, teve uma triste perda. A Taici faleceu semana passada, dias antes do lançamento dessa campanha, faleceu de embolia pulmonar. Aproveito então para homenageá-la em nome do marido, Roberto, que está aqui nesse plenário, lembrando que ela será sempre um símbolo de amor incondicional. É importante essas crianças, que, principalmente as mais velhas, precisarem de um lar, entendeu? Que a gente vê que muitas pessoas preferem bebês, né? Crianças muito pequenas, e geralmente as crianças que são mais velhas ou que têm muitos irmãos não são escolhidas exatamente por causa desses fatores. Toda criança é única, você não tem como prever se seu filho vai precisar de alguma necessidade especial logo que nasce ou mais na frente. Então, adotar é um ato de amor irrestrito, igual você ter um filho, que é um ato de amor irrestrito. A campanha também é uma celebração pelo Dia Nacional da Adoção em 25 de maio. A data foi criada para sensibilizar a sociedade sobre o direito de crianças e adolescentes viverem em família, incentivar a adoção responsável e consciente, além de valorizar o papel das famílias adotivas.
Plenárias termina aqui. Karina, muito obrigada pela sua companhia. Você pode assistir ao jornal pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube ou pelo aplicativo TV Justiça Mais. A gente volta a se encontrar de novo na semana que vem. Até lá. Tchau.